história deste amor de Deus está descrita aqui, meus irmãos, na história do profeta Jonas. E eu quero então compartilhar com você nesta noite sobre as manifestações deste amor de Deus. Pelo menos em 3 momentos aqui, fica muito claro para nós a manifestação do amor de Deus. E aquilo que aconteceu com Jonas é o que acontece conosco também hoje. Essa palavra, meus irmãos, é uma palavra que pode alcançar a minha vida e a tua vida. Você que está me ouvindo pela internet, o Senhor está falando com você nesta noite. Creia nisso. Você não está ouvindo essa palavra por um acaso, não. A palavra de Deus não volta vazia. Deus quer alcançar corações nesta noite. Quais são as manifestações do amor de Deus? A primeira manifestação, meus irmãos, em primeiro lugar, Deus ama e se manifesta chamando. Deus ama e se manifesta chamando. O texto começa com o chamado ou a vocação de Jonas. No primeiro versículo diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te. Deus tinha uma missão para Jonas. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus chamou um homem chamado Jonas. A missão dele era ir pregar em uma cidade chamada Nínive. Nínive era uma cidade perversa, uma cidade má, um povo que não valia absolutamente nada pelas suas ações. Um povo que pegava os seus inimigos, que invadia as nações vizinhas, pegava os cativos, transformava eles em tochas vivas, cortava a cabeça desses seus prisioneiros e fazia um tipo de pirâmide, um troféu para ser colocado na porta da cidade. As atrocidades que essa nação fazia, meus irmãos, faz com que, na palavra de Deus, no livro de Naum, ela é chamada de a cidade sanguinária, uma cidade má, uma cidade perversa. E Deus chega para Jonas e diz: Jonas, vai até Nínive, porque a sua malícia subiu até mim. E você vai lá, Jonas, clamar contra ela. A história diz, meus irmãos, que Jonas, ele não foi. Deus mandou ele para um lado, ele foi para o outro lado, totalmente oposto daquilo que Deus havia falado com ele. Ele vai para um navio para fugir da presença do Senhor. Vem uma tempestade no mar. Jonas, ele vai ser, meus irmãos, lançado nas águas. O texto diz que um grande peixe vem e engole Jonas, e ele fica ali 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe, até ser vomitado na praia, até ser vomitado em Nínive. 3 dias para ele refletir nas suas ações. E agora novamente ele é colocado diante do chamado que Deus tinha para a vida dele. E com todo o mau humor e com toda a má vontade, ele não queria ir, mas ele vai. E a pregação de Jonas ali em Nínive, quando ele chega na cidade, é: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele percorre toda a cidade clamando: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Pelas ruas de Nínive, o profeta Jonas passava proclamando a sua mensagem: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O povo se arrependeu. O povo se converteu. Jonas, antes disso, foi para fora da cidade, ficou esperando ver o que ia acontecer. Deus faz nascer uma plantinha na cabeça de Jonas e ele vai brigar com Deus por causa dessa planta. O livro de Jonas termina com uma pergunta, com uma interrogação. Nós não sabemos exatamente se Jonas aprendeu a lição ou todas as lições, porque o livro termina com uma pergunta, mas a questão é: o que tudo isso tem a ver com o chamado?
que eu estou dizendo para você que o amor de Deus se manifesta no chamado. Deus chamou Jonas. Deus não erra no seu chamado. Deus não erra na sua vocação.